Ok, pessoal, estamos aí com o nosso conteúdo aí, saber conhecer a história, para os alunos aí do sexto ano, e vamos comentar um pouco sobre a nossa matéria. Sabemos que a história é extremamente importante para a nossa vida. Por quê? Porque através dos fatos históricos que aconteceram no passado, nós podemos prever o nosso presente e até mesmo o nosso futuro. Isso porque os fatos que ocorreram no passado, elas podem influenciar ou interferir diretamente naquilo que está acontecendo nesse momento ou no futuro vindouro. A história é um elemento extremamente importante para entendermos os procedimentos de uma sociedade, como ela se porta, os costumes, os valores, isso tudo através das experiências vivenciadas através do transcorrer do tempo. Ok? Pessoal, fontes históricas. A história utiliza-se como seu instrumento principal as fontes históricas. A matéria-prima do historiador são as fontes, né? Nós sabemos disso. Os historiadores utilizam várias fontes para tentar desvendar o passado, para tentar compreender os fatos que ocorreram no passado. O que são essas fontes? Vamos observar algumas dessas fontes. Os vestígios humanos, por exemplo. Os vestígios humanos, nós podemos observá-los, por exemplo, até mesmo em algumas escavações arqueológicas, nós podemos observar aí dentes, vestimentas, fios de cabelo, ossadas e etc. Tudo isso pode ser encontrado em determinados locais aí, que são chamados até mesmo de sítios arqueológicos. Há os vestígios arqueológicos, chamados de arqueológicos. Esses arqueológicos, a gente pode pegar aí algumas peças, como por exemplo, barcos, cacos de cerâmica, pontas de flecha, restos de fogueira. Eu gostaria de citar aí nesses vestígios arqueológicos todo o material arqueológico recolhido na antiga capital do estado de Goiás, a cidade de Goiás, onde o EG, através do núcleo de arqueologia, resgatou centenas de peças, ou seja, material arqueológico retirado ali daquela cidade, provavelmente todos eles do século XVIII, como louças inglesas, como bonecas de louça, como escovas de dente, de ossos. Tudo isso data desse período aí do século XVIII, provando os vestígios humanos em um determinado tempo, século XVIII, ali na cidade de Goiás. Então, são vestígios arqueológicos que marcam a presença do homem naquele local. Podemos ver também, dentre os vestígios aí, que existem aqueles que não foram escritos. Desses não escritos, nós podemos destacar aí a língua, a dança, as tradições, as canções, as festividades, a culinária. Podemos ver aí cidade de Goiás com a procissão do fogaréu, Pirinópolis com as carvalhadas, tem a chamada festa do divino. Existem inúmeras festas ou danças que fazem parte dessa cultura chamada de imaterial, que é o não escrito. Ok? A culinária também faz parte disso. Quando você anda pelo estado de Goiás, o prato típico nosso aqui é o arroz com guariroba e pequi. Ok? Faz parte da cultura imaterial. Já a cultura material, nós podemos observar aí as construções, os utensílios domésticos, o vestuário, brinquedos, grafitagem, né? Nas construções, destaca-se aqui no nosso estado de Goiás, aqui na capital, Goiânia, as construções em art déco. Artes que foram feitas sobre a influência francesa,
ok? E também na cidade de Goiás, os casarões coloniais, que datam de períodos, né, de um determinado período, inserido dentro do contexto das pessoas que viviam ali, naquela localidade. Escrita documental. Nessa escrita documental, pessoal, nós podemos ver aí as cartas, os manuscritos, documentos governamentais, jornais e etc. A própria certidão de nascimento sua é uma escrita documental. A sua cédula de identidade, a carteira de motorista do seu pai, os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Então, assim, existem várias coisas que se transformam em escrita documental. Aqui nós temos imagens de vários tipos de vestígios. Aqui nós encontramos os vestígios humanos, arqueológicos, cultura imaterial, cultura material, a escrita documental. Nós encontramos aí documentos históricos, fontes primárias. Nós encontramos também nessas fotos fontes imaginéticas ou pictóricas, fontes orais, fontes cartográficas, fontes audiovisuais. Encontramos tudo isso nessas fotos. Olha só, essa gravura aí dos homens da caverna, que provavelmente narrava suas caçadas, né? Podemos ver aí a cultura e a dança dos índios. Podemos ver aí as produções cinematográficas. Podemos ver aí a fonte oral, uma pessoa contando algo para uma repórter, ok? Então nós podemos ver aí que isso seria uma fonte primária. Talvez esse indivíduo presenciou um fato e está narrando a repórter. A repórter seria o quê? Uma fonte secundária, porque ela vai reproduzir aquilo que a fonte primária está falando, ok? Pessoal, os documentos históricos, aí nós estamos vendo aí as fontes primárias. Primária é justamente aquela pessoa que está em loco quando acontece algum tipo de fato que vai ser narrado. Exemplo, às vezes acontece um acidente, a pessoa está ali, presencia, ela é uma fonte primária. Por quê? Porque ela viu o acidente, ela presenciou, ela consegue contar os detalhes, ela consegue contar o que de fato aconteceu. É a informação original, ok? Sendo fonte original, nós vamos ver que as pessoas, como no caso dos repórteres e os curiosos que querem saber o que aconteceu, vão atrás de uma fonte original, ou seja, uma pessoa que viu o fato, e perguntar o que aconteceu. Essa pessoa vai passar todas as informações e aqueles ouvintes vão reproduzir aquela informação, mas vão reproduzir da maneira delas. Por isso que muitas das vezes a fonte secundária ela não é exatamente igual à originária. Ela vai muitas das vezes distorcer um pouco a informação. Isso daí é a fonte secundária, ok? Pessoal, fontes imaginéticas ou pictóricas, fontes orais, fontes cartográficas, fontes audiovisuais, nós vimos aí na foto passada e agora estamos aí repassando, certo? Pictóricas, aí a gente está vendo aí essa gravura aí embaixo, onde há uma pessoa sentada, parece até uma gravura de uma igreja, né, uma arte interessante. Nós estamos vendo aí a fonte oral, a repórter entrevistando, né, uma fonte. As fontes cartográficas, os mapas que dão orientação de localização, de distância ao ser humano. Podemos ver aí também as fontes audiovisuais, aonde nós podemos ver a indústria cinematográfica, a indústria que vai produzir novelas, a indústria que vai produzir filmes, que vai produzir jornais e que vão trazer aí vários fatos, vários acontecimentos através dos seus noticiários. Contato social. Turminha, o primeiro contato social que nós temos, chamado até de
contato primário vai ser o contato com os nossos familiares. A criança, quando nasce, o primeiro contato que ela vai ter, socialmente falando aí, vai ser com a família, que ela vai se relacionar, que ela vai ter sentimento, amor, carinho, atenção. E do outro lado, nós vamos ter também aquilo que é chamado de contato social secundário. Esse contato ele já é mais distante, ele não é um contato que vai exigir a questão do amor, do carinho, do afeto, né? Por exemplo, o contato dos professores para com os alunos. Muitas das vezes o professor só realiza o trabalho, né? Quando você chega também no banco, o bancário, às vezes ele vai ser agradável, amável a você, vai te atender bem. Tudo isso por uma questão de ética, não porque ele gosta ou porque ele ame, mas porque é a obrigação, é o trabalho dele. Então a gente está vendo aí que esse tipo de relação é uma relação impessoal, é uma relação mais distante, tá? Ok? Vamos aí passar para frente e observar aí mais informações. Tempo e história. A história ela vai trabalhar bastante com o tempo. Por quê? Porque os fatos eles ocorrem dentro de um determinado período. E a história ela vai contar aquilo que acontece dentro de um determinado período. Por exemplo, nós sabemos que o ano tem 365 dias e 6 horas. Sabemos que de 4 em 4 anos nós vamos ter um ano bissexto. Sabemos que a história ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Sabemos que um ano são 365 dias. Sabemos que 10 anos corresponde a uma década. Sabemos que 100 anos corresponde a um século. Sabemos que 1000 anos é um milênio. A história ela é muito contada dentro de séculos. E os séculos são contados da seguinte forma. A partir do ano 1 até o ano 100, nós temos o século 1. Do ano 101 até o ano 200, nós temos o século 2. Do século 200 do ano 201 ao ano 300, nós temos o século 3 e assim por diante. Isso é extremamente importante no sistema de datação que a história usa, para nós compreendermos o contexto da época, o período que se passou. Tá? Então a história ela trabalha muito dessa forma, para que a gente possa compreender e entender as coisas que estão acontecendo. Ok? Voltando aqui, aliás, estando aqui um pouco aqui nesse o tempo da história, nós podemos ver também que o tempo, por exemplo, um dia são 24 horas e uns quebradinhos. Aliás, 23 horas e alguns quebradinhos. A gente pode perceber que para que se tenha um dia, a Terra tem que fazer o movimento de rotação, o qual demora 24 horas, né, ou um dia. Podemos perceber que o nosso calendário ele tem aí em torno de 30 a 31 dias, com exceção aí de fevereiro, que tem 28. Nos anos que são bissexto, ele passa a ter 29 dias. Ok? Pessoal, nós podemos falar também um pouco sobre as mudanças sociais. As mudanças sociais, elas acontecem, né, devido a fatores que podem colaborar para que a pessoa venha a mudar de lugar, venha mudar de ambiente. E o globo terrestre, a gente vai ver que ele é muito grande, tem uma grande variedade de climas, de temperaturas. Existem acidentes naturais como desertos, despenhadeiros, rios,
E as pessoas geralmente buscam melhores condições de vida em determinados locais. Por exemplo, as pessoas elas vão migrar de uma região para outra por uma questão de falta de adaptação às condições geográficas. Às vezes o frio, às vezes o calor, às vezes o solo não é produtivo. Então as pessoas vão buscar lugares aonde eles possam se adaptar. Ok? Olha só, nós poderíamos citar aí os fatores econômicos, por exemplo. A Revolução Industrial, por exemplo, fez com que muitas pessoas saíssem do campo e fossem morar nas cidades, à procura de trabalho, de melhores condições de vida, saúde. Então, um fator econômico fez com que as pessoas migrassem, saíssem de lá. Já o fator geográfico, como eu disse, as pessoas migram por questões de adaptação ao clima, ao solo, se a temperatura é muito quente ou fria. Os fatores culturais. Em alguns momentos, pessoal, as mudanças podem trazer consigo o surgimento de uma crença social, ou seja, uma nova forma de enxergar o mundo, como surgiu o cristianismo ou o islamismo. Ou seja, as formas religiosas também podem fazer com que as pessoas venham a mudar de local. A gente pode ver que as pessoas às vezes se apaixonam por uma determinada religião e elas podem mudar para o berço daquela religião onde ela surgiu por questão de fé, de crença, ok? Então, nós podemos ver que o historiador, turminha, ele acaba sendo um pesquisador, um agente que vai descobrir as coisas que aconteceram no passado e quais as influências que elas estão tendo agora, no presente e também no futuro. Ok? Valeu, obrigado.